A nora bêbada, no aniversário de 40 anos do meu filho, achando que eu não estava ouvindo enquanto fui à cozinha, decidiu organizar um leilão. Quem vai levar essa velha para o sítio no lugar do espantalho? Dou de graça e ainda pago para levarem. Mas quando me sentei calmamente à mesa e disse o meu preço, a parte mais interessante começou. Inscreva-se no nosso canal para não perder a continuação desta história e outros relatos da vida real. Escreva nos comentários de qual cidade você é. Sempre gosto de saber onde estão me ouvindo. Tenham uma boa audição. Na engenharia civil, existe um termo chamado fadiga do metal. É quando uma estrutura externa parece monolítica, confiável, capaz de suportar um furacão. Mas por dentro, em nível microscópico, já surgiram fissuras irreversíveis. Basta um golpe extra, uma única vibração para que tudo desmorone. Eu estava parada no batente da porta da sala de estar do meu próprio apartamento, num prédio clássico de Higienópolis, em São Paulo, observando o aniversário do meu filho. Otávio completava 40 anos. 40 anos. O equador da vida. Hora de fazer os primeiros balanços. Mas não era ele quem estava fazendo o balanço. Era eu, olhando para aquela festa da vaidade, pela qual, assim como tudo naquela família, eu havia pagado. No ar pairava o cheiro pesado de lírios caros e do perfume doce de Thalita. Meu taco de peroba rosa, que escolhi pessoalmente 30 anos atrás, quando nos mudamos para este edifício antigo e sólido, agora estava escondido sob os pés de uma multidão de pessoas mal conhecidas. Eram os amigos de Thalita. Influenciadores, coaches, gente sem ocupação definida, mas com grandes pretensões. Eles riam alto, tilintavam taças de cristal e se sentiam os donos do lugar. Dei um gole na minha água com gás. O copo estava gelado, mas minhas mãos permaneciam quentes e calmas. Aprendi isso no norte do país, quando coordenei a concretagem de fundações para pontes no meio da floresta amazônica. Lá não se pode entrar em pânico, lá é preciso observar. Dona Clarice, cantarolou uma das amigas da nora, passando com uma taça de vinho. Ela nem olhou nos meus olhos. Seu olhar deslizou por mim como se eu fosse um armário velho que esqueceram de levar para a caçamba de entulho. Noite maravilhosa, né? A Thalitinha se esforçou tanto. Apenas assenti levemente. A Thalitinha se esforçou. Claro! Meu olhar se deslocou para o meu filho. Otávio estava no centro da sala, recebendo os parabéns. Vestia um terno de corte italiano que lhe caía impecavelmente, disfarçando a postura curvada de um homem acostumado a ceder. Ele ria, mas seus olhos corriam de um lado para o outro. Toda vez que nossos olhares se cruzavam acidentalmente, ele desviava imediatamente, fingindo ajeitar a gravata ou procurar alguém na multidão. Eu conhecia aquele olhar. Eu o vi na infância, quando ele quebrou um vaso da dinastia Ming, presente de colegas da China, e escondeu os cacos debaixo do sofá. Eu o vi na faculdade, quando ele bombou no semestre e tive que acionar meus contatos na reitoria. E eu o via agora. No meio profissional, isso se chama sinal de deformação. A estrutura sob carga está se comportando de maneira instável. Thalita, minha nora, brilhava no sentido literal da palavra. Usava um vestido cor de champanhe, decotado demais para um jantar em família, mas, aparentemente, adequado para os stories dela no Instagram. Ela estava pendurada no braço do meu filho, contando alto aos convidados como estava sendo difícil organizar a reforma da futura casa de campo deles. Apertei os olhos. No pescoço dela, no decote do vestido, brilhava um colar. Sou engenheira civil, mas sou mulher, entendo de pedras. Aquilo não eram zircônias nem cristais. Eram diamantes de boa pureza numa montagem moderna de ouro branco. Calculei mentalmente o peso das pedras e a cotação atual do dólar. No mínimo, R$80 mil, provavelmente mais. Um calculador invisível estalou na minha cabeça. Um mês atrás, Otávio veio ao meu escritório, aquele mesmo quarto que Thalita agora chamava de depósito de papel velho, por causa das minhas plantas e projetos. Ele estava pálido e agitado. Mãe, dizia ele, torcendo as mãos nervosamente. Deu ruim no sítio em Atibaia.
A fundação cedeu depois das chuvas de verão. Preciso reforçar urgente, chamar a equipe, fazer drenagem. Você sabe, a casa é antiga. Se não investirmos agora, vamos perder o imóvel. Eu sabia o que era uma fundação cedendo. Dei o dinheiro a ele, R$100.000. Tirei da minha conta de previdência privada, onde guardava os honorários das consultorias, porque a casa de campo era sagrada. Era o que eu deixaria para os netos, se eles algum dia aparecessem. Olhei novamente para o pescoço de Thalita. Os diamantes capturavam a luz do lustre, lançando faíscas frias. A fundação, pensei. Uma fundação muito bonita e brilhante. Otávio não contratou empreiteira nenhuma. Eu não tinha ido ao sítio naquele mês por causa da minha coluna, confiando nos relatórios dele. Que tola eu fui. Não, tola não. Eu fui uma mãe que queria acreditar que tinha criado um homem. O barulho na sala aumentava. Alguém aumentou o volume da música. Thalita contava algo com voz estridente, e a multidão explodiu em gargalhadas. Senti falta de ar. Não pelo calor, mas pela concentração de mentiras por metro quadrado da minha propriedade. Lentamente, tentando não chamar atenção, fui para a cozinha. Precisava checar o buffet. Encomendei a comida no restaurante de um velho conhecido e precisava garantir que o prato quente fosse servido na hora. Além disso, a cozinha sempre foi meu posto de comando, o lugar onde há ordem. Na cozinha estava mais calmo. Os garçons contratados para a noite se agitavam perto do forno. Acenei para eles e fui até o parapeito largo da janela, onde costumava ficar minha correspondência. O parapeito estava abarrotado de bandejas sujas. Thalita, no seu estilo de caos criativo, simplesmente amontoou tudo ali. Comecei a empurrar as bandejas para liberar espaço, e sob uma delas, manchada de molho pesto, vi uma pilha de envelopes. Minhas sobrancelhas se ergueram. Eram minhas cartas, contas, extratos, notificações, mas todos estavam abertos, rasgados grosseiramente na lateral, como se alguém tivesse verificado o conteúdo às pressas e, não encontrando nada interessante para si, os tivesse enfiado debaixo da louça suja. Peguei o envelope de cima. Meus dedos não tremiam, mas dentro de mim começou a subir uma onda fria de fúria. Abrir correspondência alheia não é apenas falta de educação. É crime. É violação de sigilo. É um cuspe na cara. Tirei o papel. Era um aviso do banco, mas não um extrato comum. Meus olhos, habituados, captaram os números e datas. Valor: R$100.000. Destino do pagamento, entrada, referente ao contrato de financiamento, beneficiário concessionária Premium Motors. Congelei. Os sons da festa na sala pareciam ter sido cortados por uma parede de vidro. R$100.000. O mesmo dinheiro que dei para salvar o patrimônio da família, para reforçar a fundação, para preservar nossa herança. Não foram para a reforma. Não foram nem para aquele colar ridículo, como pensei um minuto atrás. Tudo era muito pior. Otávio não apenas roubou meu dinheiro mentindo sobre o estado de emergência da casa. Ele usou o valor como entrada num carro. Um SUV novo e brilhante, sobre o qual Thalita vinha zumbindo nos últimos 6 meses, reclamando que tinha vergonha de chegar no salão de beleza de carro de aplicativo. Virei a página. Lá, no campo avalista, estava um sobrenome familiar. O meu sobrenome. A assinatura parecia com a minha, mas o ângulo de inclinação das letras denunciava a falsificação. Meu filho não apenas me enganou. Ele falsificou minha assinatura para comprar um brinquedo para a esposa, sabendo que a dívida do carro, se ele parasse de pagar, cairia sobre mim. Da sala veio o som de uma taça quebrando e a risada bêbada de Thalita. "Dá sorte!" gritaram. Dobrei cuidadosamente a carta e a enfiei no bolso do meu blazer. Minha coluna se endireitou sozinha. Não existia mais a mãe com pena do filho. Nesta cozinha restou apenas Clarice Furtado, engenheira sênior que acabara de descobrir um defeito crítico na estrutura de suporte da sua vida. E esse defeito não era passível de reparo. Era caso de demolição. O barulho na sala mudou bruscamente. Não era mais o burburinho de conversa social. Era o rugido de uma multidão sedenta por espetáculo. Fiquei na porta da cozinha, encostando o ombro no batente frio, e escutei. Minha presença no meu próprio apartamento tornou-se fantasmagórica. Eu estava ali, mas para eles eu já não existia como pessoa.
Eu era uma função, um caixa eletrônico e agora, pelo visto, um alvo. Silêncio! Silêncio! A voz de Thalita soava estridente, quase um guincho. O vinho caro que escolhi especialmente para a carne tinha feito efeito. A língua dela estava enrolada, mas o veneno pingava claramente. Nós temos hoje um lote especial, uma oferta exclusiva. Ouviram-se risadinhas, o tilintar de garfos nos pratos. Alguém bateu palmas. Vocês todos viram ela, continuou Thalita. E imaginei como ela devia estar gesticulando teatralmente, como se apontasse para uma poeira invisível. Fica andando por aí, rangendo o assoalho. Cara de lápide de cemitério, olhar de raio-x de hospital, dá até arrepio. Fala em sério. Quem precisa de uma alegria dessas? Silêncio sepulcral por um segundo. E depois uma explosão de gargalhadas. Declaro aberto o leilão, quase gritou ela. Quem vai levar essa velha para o sítio no lugar do espantalho? Dou de graça. Não, eu ainda pago para levarem. Ela não come muito, só toma chá e fica olhando com aqueles olhos frios de engenheira. Os corvos com certeza vão fugir. Quem é o corajoso? Lance inicial. Menos 5.000 reais. O riso ficou mais alto, mais grosseiro. Era o riso de chacais que sentiram que o líder da matilha deu permissão para o ataque. Mas o mais terrível não estava nas palavras da mulher bêbada. O mais terrível estava em outro som. Ouvi a voz de Otávio. Tali, para com isso! Murmurou ele, mas não havia firmeza em sua voz. Havia um risinho, nervoso, covarde, um risinho de concordância. Ele estava ao lado dela, ouvindo a esposa vender a mãe para a diversão do público, e ria, com medo de estragar o humor dela. Naquele momento, algo dentro de mim se encaixou. Foi como o som do último parafuso sendo apertado numa estrutura, tornando-a monolítica. Clique. Toda a dor, todas as dúvidas, todas as desculpas maternas do tipo talvez ele esteja apenas cansado, ela é jovem, não entende. Tudo isso evaporou. Restou apenas uma clareza gélida e vibrante. A geometria pura dos fatos. Eu não chorei. Meu pulso nem sequer acelerou. Pelo contrário, o coração começou a bater rítmico e potente, como um pistão. Olhei para as minhas mãos. No dedo anelar, uma aliança simples de ouro, unhas cortadas rente, sem esmalte. Mãos que projetaram viadutos. Mãos que trocaram as fraldas daquele traidor. Fui até a pia, enchi um copo de água, dei um gole lento e profundo. A água não tinha gosto, mas lavou o amargor da boca. Coloquei o copo na bancada sem som algum, nenhum barulho, controle total. Em seguida, fui até o armário onde guardava meus documentos de trabalho. Na prateleira de cima, atrás das latas de chá, estava um objeto que eu trouxera para casa 2 dias atrás. Um objeto estranho para uma cozinha, mas muito necessário para a noite de hoje. Era uma máquina de cartão móvel, uma maquininha preta com tela e botões. Peguei emprestada da minha amiga Vera, dona de uma pequena boutique. Para que você quer maquininha no aniversário, Clarice? Perguntou ela rindo. Respondi. Por precaução. Vai que alguém queira pagar dívidas e não tenha dinheiro vivo. Vera riu da piada, mas eu não estava brincando. Eu sempre preparo um plano B. Liguei o terminal. A tela acendeu com uma luz verde, pronto para a operação. Ao lado da maquininha estava uma pasta de couro marrom escuro, gasta, com cheiro de couro e papel. Minha pasta de emergência. Comecei a montá-la 6 meses atrás, quando notei as primeiras inconsistências nas histórias de Otávio. Lá estavam cópias das escrituras do apartamento, certidões do registro de imóveis, notas promissórias que eu obrigava meu filho a assinar cada vez que dava grandes somas para os negócios dele. Ele assinava sem ler, com um sorriso debochado. Mãe, para que essa burocracia? Somos família. Agora, essa burocracia era minha arma. Coloquei a pasta debaixo do braço, peguei a maquininha na mão direita, ajeitei o colarinho da minha blusa de seda e olhei meu reflexo na janela escura. De lá, não me olhava uma velha nem um espantalho. Me olhava Clarice Furtado, engenheira-chefe, indo para a vistoria final de uma obra que o empreiteiro tentou entregar com violações graves. Na sala, a diversão continuava. E aí? Nenhum interessado? Gritava Thalita. Nem por 10.000 vocês levam? Puxa, Otávio, parece que estamos presos com ela.
Abri a porta da cozinha. O barulho não cessou instantaneamente. Primeiro, notaram-me aqueles que estavam sentados mais perto da saída. Seus sorrisos começaram a escorregar, transformando-se em caretas constrangedoras. Uma onda de silêncio rolou lentamente pela sala, chegando até o centro da mesa, onde Thalita, vermelha e descabelada, ainda segurava a taça como um cetro. Ela me viu por último. Sua boca estava aberta para mais uma piada, mas as palavras travaram na garganta. Eu não olhei para os convidados. Olhei apenas para os dois, meu filho e sua esposa. Caminhei até a mesa. Meus passos eram macios, mas firmes. Ninguém ousou emitir um som. Fui até o meu lugar na cabeceira, a única cadeira com espaldar alto, que agora estava vazia porque Thalita tinha colocado sua bolsa ali. Peguei a bolsa silenciosamente. Uma falsificação de uma Birkin, aliás, vi idênticas na rua 25 de março e coloquei-a cuidadosamente no chão. Em seguida, sentei-me, coloquei a pasta sobre a mesa e à minha frente. Por cima, com um toque delicado de plástico contra a madeira, pousei a máquina de cartão. O visor brilhava na penumbra como o olho de um predador. Ouvi dizer que há um leilão aberto aqui, pronunciei. Minha voz estava baixa, mas naquele silêncio sepulcral soou como um tiro. Falei no mesmo tom com que costumava anunciar que um prédio havia sido condenado e precisava ser evacuado. Mas, Thalita, querida, sua avaliação de mercado está catastroficamente incorreta. Você está praticando dumping. Passei o olhar pelos convidados calados. Para que dar de graça o que vale milhões? Vamos falar sobre o preço real. Otávio se mexeu, como se quisesse levantar, mas suas pernas pareciam ter criado raízes no chão. Mãe! Ele conseguiu dizer, e a voz falhou. É só uma brincadeira. Eu nem virei a cabeça na direção dele. Olhava para Thalita. Brincadeira, você diz? Ótimo! Eu adoro um bom humor, mas para cada entretenimento é preciso pagar o ingresso. Abri a pasta. Então, lote número 1. Tirei a primeira folha, papel timbrado oficial. O apartamento onde vocês estão bebendo meu vinho e pisando no meu taco. O valor de mercado do aluguel nesta região é de R$15.000 por mês. Vocês moram aqui há 5 anos. Comecei a digitar os números na maquininha. Os botões apitavam no silêncio, estridentes e precisos. 15.000 vezes 60 meses. R$900.000. Isso é só o aluguel, sem contar condomínio e IPTU, que, aliás, também sou eu que pago. Thalita empalideceu. As manchas vermelhas do vinho no pescoço dela ficaram ainda mais visíveis. Lote número 2. Tirei o documento seguinte. O negócio do meu filho. Capital inicial fornecido por mim mediante nota promissória em 2019, R$300.000. Juros pela taxa Selic acumulada de 4 anos. Pipipi! Mãe, para com isso! Guinchou Otávio. O que você está fazendo na frente das pessoas? Estou fazendo um leilão, filhinho, respondi calmamente, sem tirar os olhos dos cálculos. Você mesmo estava rindo 1 minuto atrás. Por que não está achando graça agora? Levantei a máquina e virei a tela para eles. Valor total a pagar até o momento: R$1.200.000. Quem vai aproximar o cartão ou preferem que eu emita um boleto? Os convidados começaram a se entreolhar. Alguém já se levantava devagarinho da mesa, tentando escapar despercebido para a saída, mas o show estava apenas começando. E agora? Fechei a pasta, mas não tirei a mão de cima dela. A parte mais interessante. As condições do contrato mudaram. Tirei do bolso interno da pasta uma chave pequena, uma chave prateada comum com um chaveiro azul. Ergui-a para que todos vissem. Esta é a chave do sítio em Atibaia, para onde vocês planejavam ir fazer churrasco no próximo fim de semana. Aquele mesmo sítio onde a fundação cedeu. Vi os olhos de Otávio se arregalarem de terror. Ele entendeu. Ele percebeu que eu sabia. Pois bem, guardei a chave de volta na pasta. As fechaduras de lá foram trocadas hoje de manhã por um chaveiro que eu chamei, e as chaves novas só eu tenho. E o espantalho, como vocês disseram, agora vai vigiar aquela horta pessoalmente, com a ajuda de uma empresa de segurança privada, cujo contrato assinei há 2 horas. Sorri com aquele sorriso que costumava fazer o sangue dos empreiteiros gelar. O leilão acabou. Hora de pagar a conta.
O silêncio na sala tornou-se denso, palpável. Parecia que se alguém deixasse cair um garfo, o som seria como uma explosão. Os convidados, que 1 minuto antes gargalhavam do espantalho, agora estudavam diligentemente os padrões da toalha de mesa ou o conteúdo de seus pratos. Ninguém ousava levantar os olhos. Eu estava sentada ereta, com as mãos sobre a pasta. Meu pulso estava estável, 65 batimentos por minuto. Era aquela mesma sensação de quando você assina um laudo de não conformidade de uma obra por riscos de segurança. Você sabe que virão gritos, ameaças e tentativas de suborno, mas sua assinatura já está lá, e as leis da física estão do seu lado. Otávio foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele se mexeu, como se acordasse de uma hipnose, e tentou esboçar um sorriso. Saiu patético. Os lábios tremiam e nos olhos havia medo. Mãe, qual é? Ele soltou uma risada nervosa e olhou para os presentes buscando apoio. Pessoal, não liguem. A mamãe tem um senso de humor peculiar. É uma performance, uma piada interna de família. Ele esticou a mão para a maquininha, tentando tirá-la da mesa como se tira um guardanapo sujo. Tire isso daqui, mãe. As pessoas estão olhando. Não me movi, apenas cobri levemente o terminal com a palma da mão, parando a mão dele. Os dedos dele estavam úmidos e frios, os meus, secos. Eu sei que as pessoas estão olhando, Otávio, disse eu calmamente, olhando direto nas pupilas dele. É exatamente por isso que estamos aqui. A publicidade é a melhor garantia de cumprimento das obrigações. Você não adora publicidade? Sua esposa construiu a vida inteira em cima dela. Tirei a mão do terminal e peguei o documento seguinte da pasta. Não era uma conta. Era uma folha de papel timbrado com cabeçalho oficial. Coloquei-a na frente do filho, alisando uma dobra inexistente. Isso não é piada, disse eu, e minha voz soava tão cotidiana quanto o anúncio da próxima estação no metrô. Isso é uma notificação extrajudicial. De acordo com o Código Civil brasileiro, eu, como proprietária do imóvel, notifico vocês sobre a rescisão do contrato de comodato verbal. Thalita, que até então estava sentada de boca aberta, de repente ganhou vida. O vinho ainda borbulhava nela, abafando o instinto de autopreservação. O quê? Guinchou ela. Que comodato o quê? Essa casa é do Otávio, ele mora aqui. Você não pode expulsar a gente. Isso é ilegal. Desviei o olhar para ela. Pobre menina estúpida. Ela achava que morar junto dava direito de propriedade. Erro típico de amador que não estudou a documentação do projeto. Morar aqui é apenas residência, Thalita, expliquei em tom de professora. Propriedade são os documentos que estão no meu cofre e registrados no cartório. O apartamento pertence a mim. O sítio pertence a mim. A vaga de garagem pertence a mim. Vocês são hóspedes. Hóspedes que ficaram tempo demais. Começaram a destratar a anfitriã e a depredar o patrimônio. Bati com o dedo na folha de papel. Vocês têm 30 dias. A lei exige que eu dê 1 mês para vocês saírem. Eu cumpro a lei. Daqui a exatos 30 dias, às 18 horas, as fechaduras serão trocadas. Se até lá restarem coisas de vocês aqui, chamarei uma caçamba e despacharei tudo como entulho de obra. As palavras entulho de obra ficaram suspensas no ar. Nesse momento, ouvi o som de uma cadeira sendo arrastada. Era um dos amigos de Thalita, um rapaz barbudo de blazer moderno. Gente, murmurou ele, sem olhar para ninguém. Acho que já vou. Tenho que alimentar meu cachorro. Foi o sinal. Como se os ratos sentissem que o navio não tinha apenas uma goteira, mas já estava indo a pique. Os convidados começaram a se levantar. Sem despedidas longas, sem obrigado pela noite. Apenas o farfalhar rápido de roupas, o barulho de saltos e murmúrios de desculpas. Thalita, a gente se fala. Otávio, parabéns aí, mas temos que correr. Em 2 minutos, a sala de jantar esvaziou. Restaram apenas pratos sujos, vinho pela metade e nós 3. E o silêncio, no qual se ouvia o tic-tac do antigo relógio de pêndulo no canto. Otávio estava parado, olhando para a notificação como para uma sentença de morte. Ele finalmente entendeu que não haveria performance. Mãe, disse ele baixo, você tá falando sério? Vai expulsar a gente pra rua? Por causa de uma piada boba?
Não por causa de uma piada, Otávio. Por causa da destruição sistemática das vigas de sustentação da nossa família, cortei eu. Por causa do roubo. Ou você achou que eu esqueci da reforma da fundação? Ele estremeceu, como se tivesse levado um tapa. Thalita de repente deu um pulo. O rosto dela ficou manchado de vermelho, o rímel borrado. Ah, vai pro inferno! Gritou ela, caindo na histeria. Engasgue com esse seu apartamento. Não precisamos de nada seu. Otávio, vamos embora, não vamos ficar aqui nem mais um minuto. Ela agarrou o braço dele. Arruma as coisas, vamos para o sítio agora mesmo, dormimos lá e amanhã eu contrato a mudança. Deixa ela sentada aqui sozinha com os papeizinhos dela. Otávio olhou para ela com esperança. O sítio, a boia salva-vidas, o refúgio habitual onde se podia esconder dos problemas. É, murmurou ele. É, isso. Vamos para o sítio. Mãe, estamos saindo agora mesmo. Fechei a pasta lentamente. O clique da trava soou seco e definitivo. Vocês não me ouviram, disse eu, vendo Thalita já pegar a bolsa procurando a chave do carro. Eu disse que o leilão acabou. Todos os lotes foram retirados. Levantei-me da mesa, pairando sobre eles. Vocês não vão para o sítio, pronunciei, silabando cada palavra, porque quando falei sobre as fechaduras, eu não estava brincando. Eu não apenas troquei o miolo da porta, eu ativei o alarme monitorado da casa. O código só eu e a central de segurança temos. Vi a esperança nos olhos do meu filho se apagar, dando lugar ao pânico. Se vocês tentarem entrar lá, continuei, em 5 minutos chega uma viatura da polícia militar. E eu já deixei registrado que qualquer tentativa de entrada por parte de parentes deve ser considerada invasão de domicílio. Então, se não quiserem passar a noite na delegacia, sugiro procurarem um hotel, por conta própria. Virei as costas e fui em direção à saída da sala de jantar, deixando-os no meio das ruínas da própria festa. Boa noite, joguei por cima do ombro. O tempo está correndo. Na manhã seguinte, a cozinha me recebeu com cheiro de ressaca e vinho azedo. Thalita e Otávio, contrariando minhas expectativas, não foram para um hotel. Aparentemente, a verificação do saldo bancário os deixou sóbrios mais rápido do que qualquer escândalo. Dormiram ali, no apartamento que eu acabara de fechar para eles. Entrei na cozinha exatamente às 7 da manhã. O hábito é uma segunda natureza. Sempre acordo cedo, ao contrário deles. Eles estavam sentados à mesa, sombrios e amassados. Thalita, de roupão de seda, tomava café, batendo a colher na xícara alto e demonstrativamente. Otávio rolava o feed no celular sem levantar os olhos. Bom dia, disse eu, ligando a chaleira. Meu tom era neutro, como se a noite anterior não tivesse existido. Isso os desorientou. Bom dia, bufou Thalita. Ela se virou para mim e vi que o medo da noite anterior dera lugar à arrogância habitual. Pelo visto, durante a noite fizeram um conselho de guerra e decidiram que eu era apenas uma velha histérica que faria barulho e se acalmaria. Dona Clarice, vamos parar com o circo, nós não vamos a lugar nenhum. Otávio finalmente tirou os olhos do telefone. Mãe, é sério, já chega. A gente entendeu, você ficou magoada, exageramos ontem. Foi uma piada infeliz, mas expulsar o próprio filho para a rua, isso já é demais. Você é mãe. Você é mãe, a frase mágica, a chave mestra com a qual eles abriram minha carteira e minha paciência por anos. Antes funcionava. Antes eu suspiraria, daria um sermão sobre moral e perdoaria. Mas não hoje. Eu não fiquei magoada, Otávio. Coloquei o chá no infusor. Crianças ficam magoadas quando não ganham doce. Eu tomei uma decisão administrativa. O prazo é de 29 dias. Thalita revirou os olhos. Ai, Otávio, não escuta ela. Ela abanou a mão na minha direção como se espantasse uma mosca. Isso é coisa da idade. Menopausa, senilidade. Chame do que quiser. Ela só está entediada. Vai correr com a pastinha dela, brincar de empresária e depois acalma. Para onde ela vai? Quem vai dar um copo d'água para ela, além de nós? Eles falavam de mim na terceira pessoa, sentados a 2 metros de distância. Era uma mistura impressionante de burrice e arrogância. Tinham certeza de que meu amor pelo filho era um recurso infinito, como um poço de petróleo.
Não sabiam que até poços secam se forem apenas explorados e não tiverem manutenção. Falando na pasta, zombou Otávio, encorajado pelo apoio da mulher. Mãe, devia guardar esses seus papéis, tá ridículo. Notificação de rescisão. Onde você pegou esse modelo? Baixou na internet? A advogada de porta de cadeia. Eles riram, os dois contra mim. Servi meu chá calmamente. Rir prolonga a vida, observei. Espero que se divirtam tanto quanto agora, quando o oficial de justiça chegar. Ai, não assusta. Thalita levantou e jogou o resto do café na pia, bem em cima da louça limpa que eu tinha lavado de manhã. Nós vamos esperar. Você vai desemburrar. Otávio, vamos nos arrumar. Temos que passar no showroom. Precisamos ver a Vanessa. Saíram da cozinha discutindo alto os planos para o dia, como se eu fosse um rádio que podiam simplesmente desligar. Vamos esperar. Desemburrar. Terminei o chá, me vesti e saí de casa. Mas não fui ao parque dar pão aos patos, como eles provavelmente pensavam. Fui ao centro, ao poupa-tempo e depois à agência bancária. No banco estava fresco e silencioso. Sentei diante da jovem gerente, que me olhava com compaixão. Dona Clarice imprimiu o extrato da sua conta conjunta com o Sr. Otávio dos últimos 3 anos, como pediu. E tem mais uma coisa aqui. Ela empurrou uma pilha de papéis na minha direção. Eu sabia daquela conta. Abrimos uns 10 anos atrás para emergências. Eu depositava dinheiro lá irregularmente, mas quantias grandes. Bônus, honorários de perícias complexas. Otávio tinha acesso, mas combinamos de usar apenas em caso extremo e com aprovação mútua. Abri o extrato. Os casos extremos, pelo visto, eram frequentes para Otávio. Saques em dinheiro, pagamentos em restaurantes, compras em boutiques de roupa feminina. Mas eram migalhas comparado ao que vi na última página. Que transação é essa? Perguntei, apontando para o débito automático regular de grandes somas com a anotação amortização EMPR contrato no... A moça hesitou. É o débito automático de um empréstimo, onde a senhora figura como avalista. Senti um frio por dentro. Eu não tinha feito empréstimo nenhum e não fui avalista de ninguém, mas a assinatura, ela virou o monitor. Aqui está a digitalização do contrato, 2 anos atrás. Crédito para capital de giro. MEI, Vanessa Rocha. Vanessa, a irmã de Thalita, a mesma que eles foram visitar hoje no showroom. Coloquei os óculos e examinei a tela. A assinatura era minha, quase minha. Alguém treinou muito diligentemente copiando meu traço. E eu sabia quem. Otávio sempre teve talento para desenho, que abandonou pela administração. O valor? Perguntei secamente. R$400 mil, mais juros. Os pagamentos estão sendo feitos da conta conjunta, por isso não houve atraso e o banco não a incomodou. 400 mil, eles não apenas viviam às minhas custas. Eles financiavam o negócio da irmã de Thalita usando minhas economias e meu nome, falsificando minha assinatura. Construíram uma pirâmide financeira inteira baseada na minha confiança. Imprima tudo para mim, disse eu. O contrato, o cronograma de pagamentos, cópias das transferências, tudo. Dona Clarice, se isso for fraude, a senhora precisa ir à polícia, disse a moça baixinho. Eu sei para onde preciso ir, querida, respondi, guardando os papéis na bolsa. Mas primeiro preciso reunir o dossiê completo. Na engenharia, não se começa a demolição sem estudar a planta estrutural, senão o prédio cai na sua cabeça. Saí do banco para a rua ensolarada. As pessoas corriam para seus afazeres, os carros buzinavam, a vida seguia seu curso. E eu tinha na bolsa a prova de um crime penal do meu próprio filho. Eles achavam que eu ia desemburrar. Achavam que eu ia brincar de executiva. Achavam que eu era apenas uma mãe magoada. Erraram nos cálculos, fatalmente. Peguei o telefone e disquei o número do Dr. Heitor Guzmão, meu velho amigo e desembargador aposentado. Heitor, oi, é a Clarice. Aquele convite para almoçar ainda está de pé? Preciso da sua consultoria, não como amigo, como jurista. Sim, é grave. Trata-se de falsificação ideológica, estelionato e apropriação indébita. Não no trabalho, na família. Desliguei e fui para o metrô. Meu passo era firme. A pena tinha acabado. Havia apenas um objetivo. E agora eu sabia que aquele tumor teria que ser removido não com bisturi, mas com motosserra.
Depois do encontro com o Heitor, voltei para casa. O apartamento estava silencioso. Otávio e Thalita, obviamente, ainda esperavam que eu me acalmasse passeando no shopping com meu último dinheiro. Esse silêncio era útil. Eu precisava pegar alguns pertences pessoais. Decidi me mudar para um hotel por aqueles 30 dias. Não porque desisti, mas porque estar no mesmo espaço que eles tornou-se higienicamente insuportável. Entrei no escritório de Otávio para pegar uma caixa de sapatos velha onde guardava algumas bijuterias antigas. Otávio nunca foi organizado. A mesa dele estava soterrada de papéis, notas fiscais e panfletos. Empurrei uma pilha de revistas e a caixa apareceu. Mas quando a puxei, ela enganchou na ponta de uma pasta escondida no fundo do nicho da mesa. A pasta caiu no chão, abrindo-se em leque. Abaixei-me para pegar e meu olhar travou em linhas familiares. Plantas baixas? Sou engenheira. Leio plantas com a mesma facilidade que outros leem o Jornal da Manhã. Não precisei forçar a vista para entender o que estava diante de mim. Era a planta do meu apartamento. Mas não a planta antiga original, era um projeto de design de interiores, recente, datado do mês passado. Paredes removidas, vãos ampliados, mas o mais interessante estava na legenda dos cômodos. O cômodo número 3, meu quarto, cujas janelas dão para o pátio silencioso, estava legendado como quarto do bebê. O cômodo número 4, meu escritório, onde guardo o arquivo dos meus projetos, e minha biblioteca, constava como suíte de hóspedes, Vanessa. O cômodo número 1, a sala, foi renomeado para área gourmet, com a observação: remoção do taco original, instalação de porcelanato. Eles não estavam apenas esperando minha morte. Já tinham planejado minha vida depois dela. Ou melhor, a vida deles sem mim naquele apartamento. Iam me tirar do meu próprio quarto para colocar um neto hipotético. E no meu escritório, meu santuário, fariam um quarto para a irmã de Thalita, a mesma Vanessa para cujo negócio eu, aparentemente, peguei um empréstimo. Mas se eles planejavam a reforma, planejavam que eu não estivesse ali. Onde pretendiam me colocar? Sou saudável, lúcida e não planejo morrer nos próximos 20 anos. A resposta estava no fundo da mesma pasta. Um folheto brilhante. Lar Doce Outono, Residencial Sênior. Na capa, idosos sorridentes tomavam chá numa varanda, mas eu conhecia aquele lugar. A memória profissional trouxe a informação instantaneamente. 3 anos atrás, fiz a perícia de um dos pavilhões daquela instituição. Fica no interior, numa cidadezinha esquecida. O prédio era um antigo convento adaptado, com infiltrações, mofo nas paredes e funcionários mal pagos e sem treinamento. Uma instituição acessível para aqueles que a família abandonou. Depósito de gente, essa era a sensação que pairava lá, junto com o cheiro de água sanitária e sopa rala. Virei o folheto. No verso, anotações com a letra de Thalita. Mensalidade a 2.500, aceitam com demência. Pode ser sem consentimento, via judicial, interdição. Sem consentimento, via judicial. Minhas mãos se fecharam em punhos tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Eles não queriam apenas me expulsar para o sítio. Eles estavam preparando o terreno para me interditar judicialmente, alegando insanidade, e me trancafiar naquele buraco onde eu apodreceria em 6 meses de pneumonia e tristeza. Mas como? Como pretendiam provar a um juiz que eu, consultora ativa de grandes construtoras, estava louca? Achei a resposta num bloquinho espiral enfiado no bolso da pasta. Abri. Letra de Thalita. Letra redondinha, caprichada, de menina, com a qual ela escrevia listas de compras. Diário de observação. 12 de maio. Esqueceu o gás ligado. Gritava que queríamos envenená-la. Testemunha. Otávio. 15 de maio. Não me reconheceu. Me chamou pelo nome da irmã falecida. Agressividade. Testemunha. Vanessa. 20 de maio. Se perdeu dentro do próprio apartamento. Procurava a saída no armário. Chorou. Testemunha. Otávio. 02 de junho, conversava com a TV, afirmava que o âncora mandava mensagens cifradas para ela. Li aquele delírio e a fúria gelada que nasceu em mim ontem começou a cristalizar-se em algo mais duro, em diamante. Nada disso aconteceu. Nem gás, nem armário, nem conversas com a TV.
12 de maio, eu estava numa conferência. 15 de maio, eu fazia cálculos para uma ponte. 20 de maio, eu estava visitando uma amiga em Campinas. Eles estavam fabricando um dossiê. Metodicamente, dia após dia, criavam a imagem de uma velha louca, perigosa para si e para os outros. Meu filho, meu próprio filho, assinava como testemunha as mentiras da esposa para internar a mãe num asilo e ficar com o apartamento. Eles não eram apenas ladrões, eram assassinos morais. Fechei o bloquinho e coloquei na minha bolsa, junto com os extratos bancários. Se até aquele momento, em algum lugar fundo na minha alma, ainda restava uma faísca fraca de pena, talvez não devesse ser tão dura, talvez devesse dar uma chance. Agora essa faísca se apagou. Foi pisoteada pelas botas sujas da traição. Levantei-me, fui até o espelho. De lá me olhava uma mulher com um rosto muito calmo. Nos meus olhos não havia lágrimas. Havia uma sentença. Pois bem, disse em voz alta para o quarto vazio. Vocês queriam guerra? Vocês conseguiram. Mas esqueceram uma regra da resistência dos materiais. Quanto maior a pressão, maior a resistência do material. E eu sou feita de material muito resistente. Peguei o telefone e disquei. Alô, seu Geraldo? É a dona Clarice? Sim, eu sei que é tarde, preciso trocar as fechaduras. Não no sítio. No apartamento. Sim, agora mesmo. E preciso de uma equipe para tirar coisas. Não as minhas. Coisas alheias. Todo o entulho. Olhei para a planta do quarto do bebê, no lugar do meu quarto. E mais uma coisa, seu Geraldo. Mande 2 rapazes fortes da sua equipe de segurança. Peça para ficarem na portaria por algumas horas. Previsão de remoção de entulho com resistência? Desliguei. Agora eu não estava mais me defendendo. Eu parti para o ataque e não pretendia fazer prisioneiros. 1 hora depois, a porta da frente se abriu. Eles voltaram. Eu estava sentada na sala, na mesma poltrona onde ontem ouvi meu leilão. No colo tinha um livro, mas não lia. Eu esperava. Ouvi os cochichos no hall. Barulho de sacolas, o chiado de Thalita. Vai na frente. O que deu em você? Não, começa você é melhor nisso. O espetáculo ia começar. Thalita entrou na sala. Não estava com a maquiagem provocante de ontem. O cabelo estava preso num rabo de cavalo modesto. Nas mãos, segurava uma bandeja com um bule fumegante e minha xícara favorita. Atrás dela, como um cachorro chutado, vinha Otávio. Dona Clarice... A voz de Thalita tremia. Ela colocou a bandeja na mesinha à minha frente e ajoelhou-se no tapete. Teatral. Bonito. Perdoe a gente. Pelo amor de Deus. Perdoe. Fechei o livro lentamente. Pelo que exatamente, Thalita? Por terem me vendido ou porque o preço foi baixo? Eu estava bêbada, ela soluçou, e uma lágrima perfeita rolou pela bochecha. Eu não sabia o que estava fazendo. Foi o vinho, esse estresse todo. Eu amo a senhora como uma mãe. A senhora sabe, a senhora é tudo para nós. Otávio se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Mãe, é verdade, somos idiotas, mas somos família. Não pode cortar tudo assim. Vamos nos perder sem você. Olhei para eles e me senti uma cientista observando bactérias no microscópio. Amo como mãe. Família. As mesmas pessoas que há 1 hora planejavam me internar no Lar Doce Outono com diagnóstico de demência. Queremos compensar nossa culpa. Thalita enfiou a mão no bolso e tirou uma caixinha de veludo pequena. Isso é para a senhora de coração, em sinal de paz. Ela abriu a caixinha. Dentro, no veludo preto, estava um broche dourado, em forma de ramo de lilás com pedrinhas roxas. Peguei-o na mão. Meu coração não estremeceu. Ele se contraiu de nojo. Eu conhecia aquele broche. Ou melhor, conhecia o original. Aquele broche, um ramo de lilás, meu pai encomendou a um joalheiro em 1975 para o aniversário da minha mãe. As pedras não eram vidro como aqui, mas ametistas e safiras raras de Minas Gerais. O ouro não era folheado barato, mas ouro de 18 quilates, pesado, antigo. O original sumiu do meu porta-joias 1 mês atrás. Notei o desaparecimento, mas não fiz alarde, decidindo checar todas as hipóteses antes. Agora, a hipótese era uma só, e estava ajoelhada na minha frente. Levei o broche à luz. Estamparia barata.
Peso de uns 3 gramas, não mais. O original pesava 12. Ela comprou aquela falsificação na 25 de março ou num site chinês, esperando que a velha caduca não notasse a diferença. Era um teste de sanidade. Se eu aceitasse e me emocionasse, o diagnóstico do diário de observação estaria confirmado e poderiam continuar me roubando. Se não, decidi entrar no jogo, dar a corda para eles se enforcarem. Que lindo, disse eu, suavizando a voz. Muito parecido com aquele do papai. Eu estava procurando ele esses dias. Achei que tinha perdido. Os olhos de Thalita brilharam com um reflexo predatório. Ela mordeu a isca. Achou que eu tomei a falsificação pelo original. Sim, é ele mesmo, tagarelou ela. Eu achei no chão do corredor semana passada. A senhora deve ter deixado cair. Eu peguei para limpar, polir, fazer uma surpresa. Aqui está, devolvendo. A mentira jorrava dela como água de cano estourado. Coloquei o broche devagar na caixinha e fechei com um clique alto. Obrigada, Thalita. Você é muito atenciosa. Vi Otávio soltar o ar. Os ombros dele relaxaram. Acharam que venceram, que a tempestade passou. Então nós ficamos? Perguntou ele cautelosamente. Você cancela a notificação? Sorri. Foi aquele mesmo sorriso que dei ao empreiteiro sabendo que no orçamento dele o preço do aço estava superfaturado em 3 vezes. Claro, meu filho, estou disposta a considerar essa questão. Fiz uma pausa, saboreando o momento. Mas tenho uma pequena condição. Qual? Thalita já se levantava, limpando a saia. Qualquer coisa. Fico muito feliz que você tenha achado o broche, disse eu, girando a caixinha nas mãos. Mas, sabe, parece que o fecho está meio frouxo e as pedras ficaram meio opacas depois da limpeza. Levantei o olhar para ela. Minha voz ficou firme. Thalita, quero que você leve este broche ao meu joalheiro, o Sr. Abraão. Ele atende nossa família há 40 anos. Peça para ele verificar a cravação das pedras e atestar que é o mesmo broche. O rosto de Thalita instantaneamente ficou da cor da parede. No joalheiro? Gaguejou ela. Pra quê? Tá em perfeito estado. Eu mesma limpei. É uma condição. Cortei. Você me traz o laudo do Sr. Abraão confirmando que é o broche do meu pai com as safiras mineiras. E aí eu rasgo a notificação de despejo na frente de vocês. Silêncio na sala. Otávio olhava confuso de mim para a esposa. Ele, ao que parece, não sabia da falsificação. Só sabia que o broche sumiu e agora apareceu. Mas Thalita sabia de tudo. Ela sabia que o broche verdadeiro estava numa loja de penhores no centro, onde ela o deixou 3 semanas atrás por R$5.000. Eu sabia disso porque achei o recibo no bolso do casaco velho dela quando ia mandar para a lavanderia. O prazo do penhor venceu ontem. O broche provavelmente já foi para leilão. Vamos, Thalita, apressei. Qual o problema? É coisa de 1 hora. O Sr. Abraão trabalha até às 18. Eu não posso hoje, balbuciou ela. Tô com dor de cabeça e para que essa desconfiança? A senhora não acredita em mim? Eu acredito em fatos, disse eu duramente. E o fato é que você está nervosa. Levantei e cheguei bem perto dela. Você tem 24 horas. Se amanhã a esta hora não estiver na minha mesa o broche verdadeiro com o laudo do perito, ou se o perito disser que isso é bijuteria chinesa, vocês saem daqui não em 1 mês, mas imediatamente. Com a polícia. Mãe, que é isso? Intrometeu-se Otávio. É o broche mesmo. Eu lembro dele. Ótimo, assenti. Então vocês não têm nada a temer. O tempo está correndo. Virei as costas e saí da sala, levando a bandeja com o chá. Não queria beber o chá trazido por aquelas mãos. Chegando na cozinha, despejei o líquido na pia, peguei o telefone e liguei para a loja de penhores. Caixa de joias? Boa tarde. É Clarice Furtado. Sim, sobre o broche ramo de lilás, lote 458. Sim, eu sei que o prazo expirou. Quero resgatá-lo agora mesmo. Vou fazer a transferência e meu representante passa aí em 1 hora. E preciso de um comprovante de quem o penhorou e quando. Com cópia do documento. Sim, para fins judiciais. Obrigada. Desliguei. A armadilha se fechou. Thalita não conseguiria recuperar o broche, porque o broche já era meu.
Ela ia correr pela cidade, tentar arrumar dinheiro, tentar comprar de volta o que já não lhe pertencia. E amanhã seria o final. Eu não sentia vingança. Sentia a satisfação fria do cirurgião que abriu o abscesso e agora sabe com certeza. A operação será um sucesso. O paciente, minha vida futura, sobreviverá e o tumor será removido. 24 horas se passaram. Eu estava diante do espelho no meu quarto. Aquele que eles já tinham transformado mentalmente em quarto de bebê. E abotoava o blazer. Tweed cinza escuro, corte rigoroso. Minha armadura para negociações com clientes difíceis. O cliente de hoje era o mais difícil da minha vida. Na sala já estavam reunidos. Ouvi as vozes. Otávio e Thalita, pelo visto, decidiram ir para o tudo ou nada. Convidaram o Dr. Heitor. Heitor, meu velho amigo, desembargador aposentado, homem de reputação ilibada e caráter de aço. Somos amigos desde a faculdade. Otávio sempre o chamou de tio Heitor. E aparentemente contava com o sentimentalismo dele. Achavam que Heitor viria como amigo da família, para chamar à razão a velha caduca e nos reconciliar. Ingênuos. Não sabiam que o Dr. Heitor Guzmão não vai à visita sem convite. E quem o convidou fui eu. Ainda ontem, logo após a visita ao banco, peguei minha pasta. Agora ela estava mais grossa. Aos extratos e à notificação juntaram-se mais 2 documentos. O recibo da loja de penhores com a cópia do RG de Thalita e o laudo do joalheiro sobre a falsificação que ela me entregou ontem, além da peça principal, a petição inicial. Saí para o corredor. Na sala reinava uma atmosfera de espera tensa. Thalita estava sentada no sofá, torcendo a ponta da saia. Parecia péssima. Olheiras, palidez. A noite deve ter sido gasta em tentativas inúteis de achar dinheiro ou inventar uma nova mentira. Otávio andava de um lado para o outro. O Dr. Heitor estava na poltrona, ereto como uma viga, com o rosto impenetrável de uma esfinge. Diante dele, na mesinha de centro, havia papéis que Otávio, obviamente, acabara de lhe empurrar. «Ah, mãe!» exclamou Otávio ao me ver. Havia uma animação falsa na voz dele. Finalmente, o tio Heitor veio nos ajudar. Conversamos e chegamos a uma solução de compromisso. Ele pegou um papel da mesa e me estendeu. Aqui, um contrato de vitalício com usufruto. Nós e a Thalita assumimos cuidado total de você. Compramos remédios, pagamos condomínio. E você, bom, só passa metade do apartamento para o meu nome. Puramente formal, para a gente ter garantia de que não vamos ficar na rua. Peguei o papel, corri os olhos pelo texto. Modelo padrão baixado da internet, mas com edições criativas. Cláusula 4.2. A usufrutuária, eu, não pode impedir a residência de terceiros. Leia-se, Vanessa e sua turma. Cláusula 5.1. Em caso de interdição da usufrutuária, o direito de administração dos bens passa ao nu proprietário. Eles nem disfarçaram. Escreveram o golpe preto no branco, esperando que eu assinasse sem ler, sob pressão da autoridade do tio Heitor. Lentamente, rasguei a folha ao meio. O som do papel rasgando foi alto e seco. «Dona Clarice!» arfou Thalita. «O que a senhora está fazendo? Dr. Heitor, diga a ela!» Joguei os pedaços na mesa. «O Dr. Heitor não está aqui para me convencer a assinar esse delírio», disse eu calmamente. «E eu não estou sozinha.» Fui até a porta de entrada e abri. No hall estavam 2 homens. Um jovem de óculos com uma maleta. O segundo mais velho, com um olhar atento de ex-policial. «Entrem, senhores!» convidei. Eles entraram na sala. Otávio e Thalita congelaram. Cheirava a medo no ar. «Permitam-me apresentar», disse eu, apontando para o homem de óculos. «Este é Alexandre, perito avaliador independente, e este é o Sr. Vitor, chefe de segurança da rede de penhores Caixa de Joias.» Thalita soltou um guincho abafado e se encolheu no sofá. Ela entendeu. «Ontem, Thalita, você me pediu para aceitar o broche», continuei, indo até a mesa. Jurou que era verdadeiro. Jurou pela saúde da sua mãe. Tirei do bolso a caixinha de veludo com a falsificação e joguei na mesa ao lado do contrato rasgado. «Alexandre, por favor.» O perito abriu a maleta, tirou uma lupa e um reagente, pegou o broche.
Em silêncio total, passou o líquido no metal, olhou na lupa. Latão com banho de ouro, constatou com voz inexpressiva. Pedras de vidro. Valor da peça não superior a R$ 50. Bijuteria de massa. É um erro! Gritou Thalita. Me enganaram! Eu levei para limpar, eles trocaram. Não se esforce, interrompeu o Sr. Vitor. Ele tirou um documento da pasta. Recibo de penhor número 45.890, emitido 3 semanas atrás. Cliente. Thalita Rocha. Objeto, broche de ouro antigo com safiras e ametistas. Peso, 12 gramas. Item não resgatado no prazo. Ele colocou o recibo na frente de Otávio. Sua esposa, Otávio, roubou uma joia de família e a penhorou para... Fiz uma pausa, olhando para o filho pálido, para comprar sapatos novos ou inteirar o dinheiro para o negócio da irmã. Otávio agarrou o recibo. As mãos dele tremiam. Ele olhava para a assinatura da esposa, e nos olhos dele finalmente começava a surgir a compreensão do buraco em que se metera. Thalita, sussurrou ele. Você disse que tinha perdido. Você... Thalita levantou num salto, o rosto distorcido de raiva. É armação. Ela mesma penhorou e colocou no meu nome. Ela é louca. Dr. Heitor, o senhor é juiz. O senhor está vendo o que ela está fazendo? O Dr. Heitor levantou-se lentamente da poltrona, ajeitou os óculos e olhou para Thalita como tu olhava para réus antes de ler a sentença, com um cansaço cheio de desprezo. Eu vejo, senhora Thalita, pronunciou ele com seu barítono grave. Vejo indícios de crime capitulado no artigo 155 do Código Penal, furto, e também artigo 171, estelionato. Ele tirou da sua pasta um envelope igual ao meu. Não estou aqui como amigo da família, jovens. Estou aqui como advogado constituído de Dona Clarice Furtado e estou autorizado a entregar-lhes isto. Estendeu a Otávio um pacote grosso de documentos. Ação de indenização por perdas e danos, anulação de negócios jurídicos e a cópia do boletim de ocorrência por furto e falsidade ideológica. Todas as provas, incluindo os extratos do empréstimo, em nome da Vanessa e o diário falso, estão anexadas. Otávio deixou o pacote cair. Papéis se espalharam pelo chão, misturando-se aos restos do contrato de usufruto. Mãe! Rouquejou ele. Você vai prender a gente? Olhei para ele, para o meu filho, que ontem queria me internar num asilo. Eu não estou prendendo vocês, Otávio. Estou apenas entregando o caso à lei. Vocês mesmos construíram essa prisão. Eu só estou trancando a porta. Virei-me para o Sr. Vitor. O broche? Sim, Dona Clarice, resgatado como a senhora pediu. Aqui está. Ele me estendeu outra caixinha, antiga, gasta. Abri. No veludo azul repousava o verdadeiro ramo de lilás. As pedras brilhavam com uma luz profunda e nobre. Prendi-o na lapela do meu blazer. O clique do fecho soou como um tiro. Vocês têm 20 minutos para recolher itens pessoais, disse eu, olhando para o relógio. A segurança vai acompanhá-los até a saída. O resto vocês pegam depois com horário marcado e lista. 20 minutos? Engasgou Thalita. Não dá tempo. Dá sim, sorri. Se não gastarem tempo com histeria, valendo. Sentei-me novamente na poltrona que Heitor liberou e abri meu livro. Não ia sair. Ia assistir eles fugirem do navio naufragado. 20 minutos se esgotaram. Ouvi eles correndo pelo apartamento, jogando coisas nas malas. Barulho, xingamentos, som de coisas caindo. A segurança estava na porta dos quartos, silenciosa e imóvel. Finalmente saíram para a sala. Thalita arrastava 2 malas enormes, cheias pelo visto, só com as roupas dela. Otávio carregava a bolsa do notebook e uma sacola com papéis. Pareciam patéticos e assustadores ao mesmo tempo, descabelados, suados, com olhos cheios de ódio. Satisfeita? Sibilou Thalita passando por mim. Jogou o filho na rua. Heroína. Espero que você morra nesse apartamento sozinha e só te achem pelo cheiro. Nem levantei os olhos do livro. As maldições dela eram para mim como o barulho do vento lá fora. Desagradável, mas não afeta a estabilidade do prédio. Mas Otávio parou, largou a bolsa no chão e virou para mim.
Nos olhos dele não vi arrependimento, mas o desespero de um animal encurralado, um animal pronto para morder. Mãe! Disse ele, a voz tremendo de fúria contida. Você tem noção do que está fazendo? Você está destruindo a minha vida. Por quê? Por causa de dinheiro? Por causa de um broche velho? Fechei o livro e olhei para ele. Não pelo broche, Otávio. Pela traição. Por você querer me descartar como sucata velha. É mentira! Gritou ele. A gente queria o melhor. A gente cuidava de você e você é só uma egoísta. Sempre amou mais seus projetos do que eu. Se você nos expulsar agora... Ele deu um passo na minha direção, pairando ameaçadoramente. Você perde o filho para sempre. Eu te risco da minha vida. Você vai morrer sozinha e ninguém vai no seu enterro. Ouviu? Vai apodrecer na solidão. Era a última cartada dele. A ameaça da solidão. O medo de qualquer mãe. Ele batia no ponto mais dolorido, esperando que eu quebrasse, chorasse, corresse para abraçá-lo. Mas ele esqueceu quem eu sou. Sou engenheira. Sei que solidão não é a ausência de pessoas. É a ausência de sustentação. E minha sustentação estava em mim mesma. Solidão, você diz? Perguntei baixo, levantando da poltrona. Melhor morrer sozinha, Otávio, do que viver no mesmo apartamento com pessoas que planejam minha morte. Peguei da mesa o folheto do Lar Doce Outono. Cuidado, né? Joguei o folheto na cara dele. Bateu no peito e caiu no chão, aberto na foto do refeitório deprimente. Esse é o seu cuidado? Um asilo barato no interior ou talvez o quarto do bebê no meu quarto? Otávio empalideceu. Ele não sabia que eu tinha achado as plantas. E sobre ser egoísta? Peguei meu celular. Acho que você deve ouvir uma coisa. Para lembrar. Apertei o play. O silêncio da sala foi rasgado pela voz bêbada de Thalita, gravada por mim naquela noite. Quem vai levar essa velha para o sítio no lugar do espantalho? Dou de graça. Não, eu ainda pago. E em seguida a risada de Otávio, o silêncio covarde dele. Thalita parou na porta, reconheceu a própria voz. Otávio ficou paralisado, como se tivesse levado uma marretada. A gravação tocava alto, nítida, preenchendo cada canto da sala com a sujeira deles. Vocês não estavam apenas rindo de mim, disse eu desligando o áudio. Vocês estavam me vendendo. E agora o negócio foi cancelado. O comprador recusou a mercadoria. Nesse momento, o telefone no bolso de Otávio tocou. O som foi estridente, inadequado. Otávio pegou no automático. O nome na tela brilhou. Dr. Roberto, diretor-geral. O rosto de Otávio mudou. Era o chefe dele. O homem de quem dependia a carreira, o salário, o status. Alô? A voz de Otávio falhou. Sim, Dr. Roberto. Estou ouvindo... O quê? Mas como... É um engano? São assuntos de família. Não tem a ver com a empresa. Não, espere, eu posso explicar. Vi a cor sumir do rosto dele. Ele ouvia, e a cada palavra do interlocutor, os ombros dele caíam mais. Demitido? Sussurrou ele. Por justa causa? Mas por quê? Perda de confiança? Que fraude! De onde o senhor... Ele abaixou o telefone lentamente, olhou para mim. Havia horror nos olhos dele. Você... sussurrou. Você ligou para eles? Eu não liguei, Otávio, respondi calma. Enviei uma notificação formal com cópias dos extratos bancários onde mostra você desviando recursos para MEI da sua cunhada e a cópia do BO por falsificação de assinatura. Compliance é coisa séria. Você me destruiu, berrou ele, jogando o celular no chão. A tela estilhaçou. Você destruiu o próprio filho com as próprias mãos. Não, Otávio. Balancei a cabeça, olhando para ele com uma piedade fria, como se olha para uma ponte que caiu porque foi feita de areia. Uma estrutura construída sobre fundação podre não para em pé. Ela está condenada. Eu apenas limpei o terreno. Você se destruiu sozinho quando decidiu que podia roubar da mãe e do patrão ao mesmo tempo. Dr. Reitor aproximou-se de mim. Está na hora, rapazes, disse ele com firmeza. Segurança, acompanhem os cidadãos. Eu te odeio, gritou Thalita, agarrando as malas. Maldita seja!
Igualmente, querida, respondi. E não se esqueçam, vocês têm uma dívida comigo, 900 mil de aluguel e 400 mil do empréstimo. O oficial de justiça entrará em contato no novo endereço. Ah, é? Vocês não têm endereço, então acharão no trabalho. Ops, trabalho também não tem. Que chato! A segurança empurrou-o suavemente, mas com firmeza para a saída. Otávio tentou virar, dizer algo, mas a porta bateu diante do nariz dele com um som pesado e final. Clec. No apartamento fez-se silêncio. Verdadeiro, limpo, sem risadas falsas, sem sussurros pelas costas, sem mentiras. Fiquei parada no meio da sala. Minhas pernas tremiam um pouco. A adrenalina estava baixando. Heitor colocou a mão no meu ombro. Como você está, Clarice? Respirei fundo. O ar não cheirava ao perfume de Thalita nem à ressaca. Cheirava a poeira, papel velho e liberdade. Sabe, Heitor, disse eu, ajeitando o broche na lapela. Acho que preciso fazer uma reforma aqui. Derrubar essa parede, ampliar o espaço. Sempre senti falta de luz. Boa ideia, sorriu ele. E agora vamos tomar um chá. Chá de verdade, na sua xícara favorita. Assenti. Eu venci. Mas não foi uma vitória numa guerra. Foi a libertação de uma ocupação. E agora eu tinha que reconstruir minha vida no território reconquistado. Passou-se um mês. Eu estava no meio da sala vazia em Higienópolis. Os candelabros dourados de Thalita não existiam mais. As cortinas pesadas que juntavam pó também não. O apartamento estava limpo, ecoante e claro, mas eu sabia, não ficaria ali. As paredes lembravam de muitas mentiras. A fundação estava intacta, mas a aura do lugar estava envenenada. Vendi rápido, caro, sem arrependimentos. O litoral me recebeu com cheiro de maresia e vento fresco. Meu novo apartamento era 3 vezes menor que o de São Paulo, mas tinha o que me faltou nos últimos 10 anos: ar. Enormes janelas panorâmicas davam direto para o mar. Nenhum barulho de carros, apenas o som rítmico da arrebentação. Eu estava sentada na poltrona da varanda, enrolada numa manta. Na mesinha ao lado, uma taça de vinho branco e um livro sobre a história da engenharia de pontes do século XIX, uma edição rara que finalmente me permiti comprar num leilão, sem pensar que a família precisa do dinheiro. Na minha lapela brilhava o broche ramo de lilás. Ele voltou para casa, assim como eu. Dei um gole no vinho. Era seco e gelado. Gosto de liberdade. No mesinha, o telefone vibrou. A tela acendeu mostrando o nome. Otávio. Olhei para ele. Já era a 5ª ligação na semana. Eu sabia o que ele diria. Primeiro viriam acusações, depois queixas de que estão sendo despejados do aluguel barato, depois pedidos de dinheiro emprestado, até cair um salário que ele não tem. Não bloqueei o número. Bloquear é uma emoção, é uma ação, e para mim tanto fazia. Apenas olhei a tela piscar, ouvindo como lá embaixo as ondas batiam nas pedras. O mar não tem memória. Ele apenas faz o seu trabalho, século após século, lavando tudo o que é supérfluo. O telefone calou. A tela apagou. Levantei-me, fui até o parapeito da varanda e inspirei fundo o ar salgado. O sol se punha na água cor de chumbo, tingindo o horizonte da cor de ouro derretido. Ouro verdadeiro, não falso. Fechei a porta da varanda, cortando o som do vento e possíveis novas ligações. Virei as costas para a sala e para o passado. Diante de mim havia apenas o mar, frio, imenso e absolutamente livre. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela, para você escolher o que assistir.